Abrir, antes do ofício, quando rezar a sós, pode-se dizer a seguinte oração. Abri, Senhor, meu lar para bendizer o vosso santo nome, purificai o meu coração, se quiser, se não, no invitatório, abri os meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará o vosso louvor. Aí, o salmo que é rezado ou cantado do invitatório é o 94, que geralmente a gente reza, né? Vinde exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o cheiro que nos salve, certo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, quando é princípio, agora e sempre. Amém. Como ele dá outras alternativas de salmo, mas geralmente o que se reza no invitatório é o Salmo 94. Quando você reza o invitatório, você não faz essa questão do início e conclusão das horas. Por exemplo, vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Agora, Pai, Filho e Espírito Santo, mas no princípio, agora e sempre. Amém. Na quaresma, todo mundo sabe, se omite o aleluia. Então, esse aqui, início, é quando você não reza o invitatório. Quando você começa pelo invitatório, após o Salmo 94, você já cai no hino correspondente. No caso aqui, nós estamos falando de laudes, não é isso? De laudes. No caso aqui, nós estamos na quarta semana do tempo comum. Hoje, pela manhã, nós já vamos aqui já para o hino. Para o hino. Doador da luz esplenda. Por quê? Porque você rezou o invitatório. O invitatório, repetindo, abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o cheiro que nos salva, o seu encontro com louvor, e com canto de alegria o celebremos. Então, terminados o Salmo 94, você já passa para o hino que é das laudes, né? E a salmodia. Atenção, porque esse aqui é importante. Isso você rezar o invitatório. Se não rezar, inicia com vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorremos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas no princípio, agora e sempre. Amém. Aí já faz o hino e a salmodia do tempo correspondente, né? Se for solenidade, é tudo solenidade, né? É o salmo da primeira semana do tempo comum, domingo, né? Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção para você, que você preste atenção. No fim das laudes e vésperas, como vocês serão diáconos, se Deus quiser, e se tiverem presidindo as laudes numa comunidade, ou rezando, sei lá, né, na paróquia, não sei se tem essas coisas na paróquia, né? Após a oração conclusiva, se um sacerdote ou diácono preside o ofício, ele quem despede o povo dizendo, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, a bênção é o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Certo? Então, esse aqui é o sacerdote ou o diácono, né? O diácono. Não havendo sacerdote ou diácono, na estação individual conclui: o Senhor nos abençoe, no livre todo mal, nos conduz à vida eterna. Amém. No fim do ofício da leitura e da hora média. É por isso que é importante ter os 4 livros da liturgia das horas, 4 volumes, né? No fim do ofício da leitura, da hora média, após a oração conclusiva, pela observação comunitária, que é sempre essa aclamação.
Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. No fim das completas, oração, após a oração conclusiva, segue-se a bênção, inclusive quando se reza sozinho. O Senhor Todo-Poderoso conceda noite tranquila, no fim da vida, a morte santa. Amém. Bem, então, repetindo, para todo mundo gravar. Se você vai rezar um invitatório, começa, abri os meus lábios ao Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Em seguida, reza o salmo, ou canta o salmo 94 ou 95. Terminado isso aqui, você entra direto para o hino. Não diz mais, vinde, ó Deus, em meu auxílio. Só diz, vinde, ó Deus, em meu auxílio, se você omitir o invitatório. Por exemplo, hoje eu rezei o invitatório, né? Invitatório. Não, rezei só o hino mesmo. Mas se amanhã eu for rezar o invitatório, aí eu já faço o invitatório com o Salmo 94 ou 95, né? Sempre lembrando que, se for uma oração comunitária e tiver um diácono que preside a liturgia das horas, ele conclui com a bênção, que está aqui na liturgia, né? Aqui bem no início, né? Então, é a bênção, né? Quando não, o Senhor nos abençoe, no rio todo mal, nos conduz à vida eternamente. Porque é isso que você tem que fazer mesmo. Eu que estou rezando sozinho, concluo assim, eu não posso me auto-abençoar, né? Nesse sentido. No ofício da leitura e da hora média, quando vocês forem diácono, vocês necessariamente vão para o retiro do clero. Todos que se ordenarem vão entrar no grupo do WhatsApp do clero, como Edmar está lá no grupo do clero, porque é clérigo, né? No clérigo. Então, vocês vão fazer retiro com o clero. O diácono é clero, né? Então, lá no retiro, a gente reza a hora média. Então, sempre se conclui com isso. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. A oração conclusiva para o ofício da leitura e da hora média, certo? Da hora média. Entendeu? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Não, né? Padre, o invitatório. O invitatório é opcional, né? Olha, é o seguinte, não é que seja opcional. Se eu estou rezando na laude só, eu quero rezar o invitatório, sim, ele é opcional. Tanto é que aqui se dá a dica de como você começa a laude com o invitatório ou sem o invitatório. Entendeu? Na rubrica, né? Vinde, ó Deus, em meu auxílio é quando você não reza o invitatório. Entendido. Quando você reza o invitatório, abri, ó Senhor, meu lábio, minha boca não será voz louvor. Aí reza o Salmo 94, 95. Depois parte logo para o hino do dia, da semana correspondente, né? E se você está, inclusive eu acho que, né, por exemplo, se você coordena uma capela, né? Eu comecei na paróquia de Vajota um movimento de liturgia das horas com leigos, né? Com leigos. E até que no deu certo um pouquinho, né? Essa questão toda, né? Mas, assim, seria muito bom que os padres levassem os leigos a descobrirem a riqueza, porque isso aqui é a oração oficial da igreja, né? Tanto é que, por exemplo, você, quando vai para uma viagem, e você não participou da celebração da palavra e nem da Eucaristia, reze às vésperas. Você cumpriu o preceito. Você sabe disso, né?
Porque é a oração oficial da igreja. Nunca as preces é no singular, é sempre no plural. É a igreja toda que reza. Né? É a igreja toda que reza. Zé Maria, essa é do Armando, porque você está admirado com a oração universal? O que é? Não, eu tô, é que você está de cabeça para baixo, rapaz. É porque meu celular está carregando. Aí eu boto no porque eu boto aqui no suportezinho, aí tem que ser assim, ó, tá carregando, entendeu? Aí é de cabeça para baixo mesmo. Você tem que. É importante é escutar a voz, né? Então, muito bem. Deixa eu ver mais alguma orientação aqui. Quando é solenidade de festas, o salmo e canto do domingo da primeira semana, né? E aqui, geralmente, está aqui, ó. Aqui, ó. No final. No final, para fazer. Nem precisa você estar lá no primeiro domingo, não. É só passar para o final aqui, ó. E já, por exemplo, na Páscoa, minha Nossa Senhora, na Páscoa a gente se cansava de obra do Senhor, bendito. Do seminário era só o que troava na Páscoa isso aqui, né? Porque é festa, né? Essa melodia ficou na minha cabeça, padre. Hã? Essa melodia ficou na minha cabeça. Pois não é, meu irmão. E na minha não saiu mais nunca. Ficou entranhado, né? Obra do Senhor, bendizei, né? É aquele negócio, né? Porque solenidades e festas, esses são esses salmos aqui, né? Salmos 62, o salmo, o canto das criaturas, louvor da criatura ao Senhor, o salmo 149, e assim vai, né? Também aqui, por exemplo, para não ficar perdido, aqui tem o Benedictus, né? O Benedictus nós rezamos, você todo mundo já sabe, nas laudes, e o Magnífico nas vésperas, né? Nas vésperas. Padre, Bom, diga. a questão da flexa também é importante, né? Porque na flexa fica reto tom, né? Na reto tom. Quando você vê no Salmo que assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. Mudou o tom. A ele nós sirvamos sem temor. E aí, Zé Maria?
É, mas não peço para eu cantar, não, pelo amor de Deus. Não, Deus me livre, claro que não. Só estou dizendo que quando você for, pelo menos acompanhar os outros, você saber que vai mudar a melodia, viu? Claro que ninguém vai cometer um pecado desse na sala virtual. Aí nós te vamos sem temor. Ah, muito bem. Será a oferta do Altíssimo ao menino. Olha aí, viu? Já mudou o negócio, né? Certo? Então, reto tom, certo? Então, dito isso, vamos ao que nos interessa, né? Que é importante. Muito bem, Adalto, cadê o Adalto? Tá aqui o Adalto. Apareça com o Turíbulo, rapaz. Senão. Cadê o Ô, Paulo, Turíbulo? você vai me perdoar que eu não tive tempo de ir na paróquia. Eu moro um pouco distante, teve muita chuva e não deu de buscar o turíbulo hoje. Quem tô que sem o está com o turíbulo. Turíbulo em casa? Eu estou, padre. Eu quem? Geraldo Sim. Vasconcelos. Tudo bem, Gerardo Vasconcelos. Gerardo, fique em pé e agora incense o presidente da celebração. Tá vendo aí, padre? Completamente, e bem. Incense o Santíssimo Sacramento. Incense o Evangelho, Evangeliário. Quem mais está com o Turíbulo em casa? Eu estou. Vai lá. Alex? Isso. Alex, incense o presidente da celebração, os concelebrantes, o Santíssimo e a Assembleia. Incensar o celebrante. Tá dando para ver aí? Sim. Os concelebrantes. A Assembleia. Santíssimo Sacramento.
Zé Maria, incense o presidente da celebração, os concelebrantes, a Assembleia e o Santíssimo. Assembleia? Sim. O Santíssimo. O meu é bem pequenininho, padre, né? Sim. Uhum. Com celebrante agora, é? Olha, uma dica que é importante. Para ter um pouco de domínio, né, do turismo, né, é muito bom que o turismo esteja aqui e você pega aqui, ó, tá vendo? Porque essa pancadinha só vai acontecer, Zé Maria, se a corrente estiver por trás da sua mão que move, viu? Entendeu? Isso. Aqui, você está aqui a minha mão. Veja bem, onde é que está a corrente, a segunda, a principal, eu vou mover. Desde 3. Sempre traga essa corrente para cá, porque aí a pancadinha vai acontecer, sendo turismo pequeno ou não, né? Helder, bora lá. Na celebração eucarística, a sequência é essa. Se tiver o presidente, você incensa primeiro o presidente. Se tem só um concelebrante, geralmente ele chega perto do presidente, ou dois, né? Mas digamos que tenha vários presidentes, vários concelebrantes. Aí você incensa o presidente principal, né? Depois os concelebrantes, e depois a assembleia, entendeu? Viu? Essa é a sequência. Então, vamos lá. O presidente da celebração, se tiver dois concelebrantes, ele vai laudiar o padre, o presidente, aí incensa logo os 3. Mas uma missa que tem vários concelebrantes, claro que eles vão ficar em pé quando você for incensá-los, né? Vamos lá. Presidente da celebração, os concelebrantes, depois a Assembleia, depois o Santíssimo. Tudo bem. Então, primeiro o presidente com celebrante. Ah, tá, desculpa. Com celebrantes. Certo. Assembleia. O Santíssimo.
Tudo bem. Bom, vamos abrir o sacramentário para dar Padre só Otávio. uma passada rapidinha no ritual Padre do Otávio. batismo. Ah, Deixa eu só entender a sequência, mas assim, quando essa primeira parte, no caso, faz a incensar o presidente da celebração e os concelebrantes, em um momento, é isso? E depois vai digamos assim, olha, veja bem, tem um presidente e tem dois concelebrantes. Geralmente, quando você vai incensar o presidente, os dois padres chegam perto dele para laudiar. Então, você já incensa os três. Aí depois vai para a assembleia. Quando você, digamos que você vai ser o diácono que vai estar na missa do crisma ou na ordenação de um padre ou de um diácono, seja é diácono. Tem vários concelebrantes. Você primeiro incensa o presidente, se volta em direção aos concelebrantes e incensa, certo? Ok. 3 de 2. Depois você vai incensar a assembleia, certo? Quando você vai incensar o Santíssimo, é 3 de 3. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Certo? Ok. E aí quem incensa o altar é o presidente da celebração, né? Só. Aliás, é uma afronta a Deus, é uma afronta à liturgia, é um assassinato à liturgia, pedir um diácono que incense as ofertas, as oferendas. Certo. Não se pode. Não se entra. Agora, se é um padre lhe pedir, o seu padre lhe pedir, você faça, o pecado é dele. Você não responder por nada. Né? O pecado grave, né? Porque são pecados graves contra a liturgia, né? Que é uma coisa sagrada. O problema é que a liturgia não é minha, é da igreja. Eu não sou, não é minha propriedade. Né? É como, por exemplo, eu estou fazendo oficina práticas sacramentais. Bom, se o seu padre não segue isso aqui, eu não tenho essa coragem que ele tem, nem essa ousadia que ele tem de não seguir isso aí. Isso aqui é uma norma universal da igreja toda, né? Se o Papa for batizar, é assim que ele batiza, só muda a língua. No caso lá é o italiano, né? No outro país é francês, é inglês, mas o rito é um só, que rege a igreja toda. Então, eu não vou ter essa pretensão de mudar um rito universal, é muita coragem minha, né? Eu não quero jamais ter essa coragem, né? De certos padres por aí fora, né? Mas, por exemplo, no dia da padroeira, por exemplo, é comum que peça também para incensar, no caso, o santo padroeiro. Não, quem incensa o padroeiro é o presbítero, é o presidente da celebração. Ele sempre desce e incensa o padroeiro, viu? Uhum. Eu que estou presidindo, eu vou incensar inicialmente o altar, a cruz e o padroeiro. Ou contrário, o altar, o padroeiro e a cruz. Mas é sempre o presidente que faz isso. Né? Tranquilo. Vamos dar uma rápida recapitulação, bem rapidinho, porque decorar é guardar no coração. Decorar, guardar no coração, certo? Então, rapidinho, no ritual do batismo, né? De várias crianças. Quando é só uma, só muda mesmo em vez de ser no plural, é no singular, né? Então, o número um, né? Celebrante. É o celebrante, né? Certo.
2, se for só um, pega a criança nos braços, né? Certo. E aí, apresentar a comunidade dizendo o nome da criança e bendito seja Deus para sempre. Quem preside, agora vamos para o diálogo, né? As perguntas, né? Depois, acolhe, vai ligar aquele concílio batido. Pelo batismo, você que não vai fazer parte da igreja. Agora vamos para as perguntas, né? Sim, sim, né? Quero. Aí, depois, é o sinal da cruz, que vai assinalar na criança, né? Na fronte. Isso tudo são os ritos iniciais, né? Se o rito de acolhida tivesse sido na porta da igreja, outro local, de lá faz uma procissão. Lá da porta da igreja faz uma procissão, né? Quando chega da procissão, reza uma dessas orações aqui, né? Ou a 1 ou a 2. Tem a liturgia da palavra, né? Que eu aconselharia vocês a escolher, né? É um conselho apenas, né? Tem aqui essa leitura do Novo Testamento, né? Que é a carta de São Paulo aos Efésios. Tem os salmos, né? Tem um salmo, escolhe um desses salmos aqui, e tem um evangelho, certo? O evangelho. Escolha um evangelho que dê para você fazer uma homilia sintetizada, né? E que eles entendam que se refere ao batismo, né? Que é importante. Vamos passar para a homilia, oração dos fiéis, está aqui. Invocação dos santos. Olhe, uma observação. Nessa invocação dos santos, que não é a ladainha dos santos, é diferente, né? Porque só tem a ladainha dos santos se você for fazer a procissão para o batistério. Se não, você pede para ficar levantar e direcionar-se em direção ao batistério. Mas nessa ladainha, a invocação dos santos, você pode incluir outros santos aqui, inclusive, necessariamente, o padroeiro da sua comunidade, tem que estar aí no meio. Certo. Entendeu? Bem observado, né? Sim, claro, Então, aqui, tem a opção aqui, mas você pode colocar São Pedro de São Paulo, Santa Maria de Madalena, Santo Antônio, né? Desculpa, eu só voltar aqui quando no sinal da cruz, quem tiver presidindo o batismo, você faz e convida os pais e os padrinhos a fazer também? A fazer a mesma coisa que você fez como diácono. Certo. Certo? Obrigado. Então, nessa invocação dos santos, você pode colocar mais santos aqui. E no final conclui 12 santos santos. Mas o padroeiro, ou a padroeira, necessariamente tem que estar aqui nessa invocação dos santos, que é diferente da ladainha. A ladainha só acontece se tiver procissão para o batistério. Beleza. Né? Certo? Depois da invocação dos santos, essa oração que você faz, a 1 ou a 2, como você queira, a unção pré-batismal. Veja bem, a unção pré-batismal, esse ser concelebrante, ter todos, até antes da bênção do óleo, você deve dizer antes da unção pré-batismal. Depois daqui, você já vai fazer a primeira unção com a criança, com óleo do catecúmeno. É no peito, aqui, no peito da criança. Você não diz primeiro a palavra e colocando, você coloca dizendo as palavras. O Cristo Salvador dê sua força, que penetre sua vida com esse óleo em seu peito. Você entenderam aí? Né? Certo? Sim. Como não vai ter procissão para o batistério,
você pula isso aqui, porque você já fez a invocação do Santório, né? Vai para a bênção da água. Bênção da água. Meus irmãos com celebrante, é o início, né? Vai para a bênção da água. Quando você chega aqui, olhai para a vossa igreja, fazer brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por essa a graça de Cristo, a fim que o homem e a mulher, criada a vossa imagem, lavada antigo pelo batismo, renasce pela água pelo Espírito para uma vida nova. Mergulha o círio, porque geralmente o círio está ao lado da pia batismal. Mergulha e sobe o círio. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água. Ótimo. Então, pronto. Amém. Encerra aqui. Esse 2 é uma segunda opção de bênção da água, certo? Uhum. Não é para você rezar isso aqui, não. Esse 2 aqui, não. É você já abençoar a água, certo? Mas o 1 começa, ó Deus, pelos sinais visíveis, é isso? Na oração da água, o concelebrante começa aqui, anunciando a comunidade, né? Que ele vai começar, sinaliza para a comunidade que ele vai começar a bênção da água. Meus irmãos e minhas irmãs, sabendo que Deus quis servir da água, né? Aí continua, pula para 1, né? Certo? Certo. Aí vamos agora, depois... Nós nos pedimos, né? O Pai, por vosso... Aí no final, o que você está vendo? Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre a água. Aí nessa ato é que mergulha o círio. Não, é na vida nova. Está aqui para uma vida nova. Quem preside toca na água, ou o Círio Pascal dizendo... Coloca o círio e diz, nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água, fosse o Espírito Santo, né? Entendeu? Porque o círio, ele representa o Cristo, né? Inclusive, até Pentecostes, até Ascensão, o sinal que vai visível da presença de Cristo é o círio pascal. Por isso, o presidente, nos primeiros tempos da Páscoa, ele incensa o círio pascal, né? Porque é o Cristo, você entendeu? Uhum. Tudo bem. Então, amém. Esse 2 aqui já pula, que você já deu a bênção da água e vai coisa. Esse aqui também. Aí vamos para as promessas do batismo. Depois da bênção da água. Aí sim, essa parte aqui, né? Você só vai rezar, se você vai falar, não. Quem preside, exorta os pais e padrinhos com essas outras palavras. Ou você faz o número 1, ou faz o número 2. Certo? Primeiro, é renuncio, e segundo, é o creio. Uhum. Esse 2, se você fez o 1, não precisa fazer o 2. Se fez o 2, não precisa fazer o 1. Que é como você disse, etc. É redundância, né? Entendeu? Então, aqui vai para... Mas tem que ter o renuncio e tem que ter o creio. Certo. Uhum. Depois, vamos para o batismo. Certo. Vocês querem que fulaninha... Ou então, é comunitário? Quero que... Mas eu não. Quero que vosso filho seja batizado. Na fé que acabamos de professar, sim. Aí vamos batizar o filho. Depois, a unção pós-batismal, né? Querida criança, o Espírito Santo as consagra com este óleo. Amém. Essa veste batismal omite, porque não precisa, né? Agora, tem sacerdote que coloca a estola branca na criança, né? Ou alguma coisa dessa espécie. Não tem nada de errado fazer isso, não, né? Nessa questão. Só que aqui o rito não está dizendo, mas se quiser fazer, né? Agora, depois o rito da luz. Quem preside apresenta o círio pascal, recebe a luz de Cristo, né?
ou canta. É melhor não cantar, para não espantar os pais. Então, o pai, na sua ausência, o padrinho acende a vela, você convida o padrinho, o pai, aqui é o pai, lembrando que não esqueçam disso nunca. Quem leva a filha para a pia é o padrinho. Nunca deixe o pai levar. O padrinho é quem leva o afilhado para a pia batismal. Entendeu? Uhum. Aí ele acende a vela lá no Círio Pascal, né? É, no Círio Pascal. E coloca na mão da criança, né? Uhum. Muito bem. O pai, na ausência do padrinho, acende a vela ao Círio Pascal, quem preside acrescenta. Você foi iluminado por Cristo para se tornar do mundo. Para os seus pais, padrinho, caminho com filho. Amém. Esse ritual, ele é complementar, opcional. É opcional, não é obrigatório, né? É obrigatório, entendeu? Certo? Terminando com a oração do Senhor, que é o Pai Nosso, né? E a bênção. Aqui tem várias opções de bênção. Você precisa. A bênção. Desculpa, interromper de novo, tirar uma dúvida. Pois não, diga lá. Supomos que tem 20 crianças para ser batizado. Aí, todos os padrinhos têm que ir lá com a luz, ou pode só um padrinho acender e passar nos outros? Não, 20 no instante eles vão lá. É pior quando tem 30, 40, uma rodada de 40, né? É claro que para ser mais prático, um que acendeu ou dois vai passando a luz para outras velas, né? É isso que eu não quero saber. Necessariamente. Pode ser assim. Sim, claro, pode, claro, né? Então, aqui tem a bênção. A primeira bênção é sobre as mães. Tá. A segunda bênção sobre os pais. A terceira bênção sobre os padrinhos. E todo mundo. E a comunidade em geral. Aí, padre, é obrigado a fazer essa oração mariana? Olha, não existe pai sem mãe. E não é um batismo protestante, é um batismo católico. Não é obrigado. Eu acho que deveria, deve-se fazer esse momento mariano, né? Porque se tem um pai, tem a mãe. Se és o Pai Nosso, a gente vai para a mãe. Porque Maria é mãe da igreja, né? E aí a pessoa se tornou filho da igreja, né? Então, deve-se fazer esse momento mariano, sim. E a despedida. Então, pronto. Ok? Então, vamos agora para o matrimônio. Me diga uma coisa. Quem já fez... não esqueçam de mandar os vídeos, né? O vídeo, né? Essa semana, eu quero receber... vídeos, certo? De você batizando, certo? E depois nós vamos fazer, né, uma oficina de matrimônio, né, essa questão aí, né, fazer para a gente entrar em contato com o modus, né, de assistir um matrimônio, certo? Bom, então, pegando aqui no matrimônio, agora eu vou pedir o auxílio de vocês, certo? Vamos primeiro ver a importância e a dignidade do sacramento do matrimônio, certo? Tá bom? Para poder entrar necessariamente no rito. Certo. Tem o número 1, 2, 3, 4, né? 5. Quem começa lendo aí? A aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão para toda a vida. Recebe da criação seu vigor e sua força, bem como é elevada a uma dignidade mais alta em favor dos fiéis, uma vez que se inclui entre os sacramentos da Igreja. Pode ir, que é muito claro isso aí.
né? O matrimônio é constituído pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento mútuo e irrevogável, mediante o qual os cônjuges se doam e recebem mutuamente. A própria união do homem e da mulher e o bem dos filhos exigem a perfeita fidelidade dos cônjuges e sua indissolúvel unidade. Uhum. Segue? Segue. A instituição do matrimônio e o amor dos cônjuges, pela sua índole natural, se destinam à procriação e educação dos filhos, em que culminam como numa coroa. E os filhos são, na verdade, o mais excelente dom do matrimônio e muito contribuem para a felicidade dos próprios pais. A íntima comunhão de vida e de amor, pela qual os cônjuges já não são dois, mas uma só carne, foi estabelecida pelo Criador e instruída com suas leis e dotada com sua bênção. A única que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original. Este vínculo sagrado, portanto, não depende do arbítrio humano, mas do próprio autor do matrimônio, que o quis dotado de vários bens e fins. Olha, quando você vai ver em uma das formas da oração sobre o casal, o que preside disse exatamente isso aqui que está colocado no 4, né? Não, nem pelo castigo do pecado. Original. É no 4, né? No 4, exatamente. Então, veja bem, olha, quando você vai ver aqui, só rapidinho aqui, na bênção nupcial, né, tem uma das formas de oração que ele diz o seguinte: ó Deus, vós unis ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio, né? Então, você veja a seriedade desse sacramento que você vai poder, como diácono, assistir, né? Então, nós podemos dizer que é um sacramento, né, irrevogável. Mas, padre, por que tem a nulidade? Lembre-se, nós vimos os casos de impedimento dirimentes, né, em que deu-se toda a cerimônia religiosa, mas diante de Deus e da igreja não houve o casamento. Porque se houve realmente o matrimônio, aí sim é irrevogável, né? Não separamos que Deus uniu absolutamente. Então, por isso é que tem um tribunal eclesiástico instalado, né? Para estudar os casos, né, que são importantes, estudar os casos que são importantes para ver, né? Por exemplo, hoje eu estava presidindo a Santa Missa na Menino Deus e até rezei no meu coração pela pessoa, né? Porque está tentando a nulidade matrimonial, né? Então, não é um processo fácil, né? Não é que não aconteça, né? Por isso não se chama anular. A igreja não pode anular, é nulidade, né? Não houve diante de Deus aquele ato não aconteceu, né? Não aconteceu. E aí vocês viram os casos nos cânones, né? Que vai ser aprofundado pelo Denilson, né? Em outro momento, né? Que já está até aí, já com data marcada, né? Vamos lá?
5. Na verdade, É. fazendo nova criatura e novas todas as coisas. O Cristo Senhor quis o matrimônio reconduzido à sua forma de santidade primitivas, de tal modo que o que Deus uniu, o homem não separe. E ainda mais. Veja aí, por exemplo, quando os fariseus chegaram para Jesus para colocá-lo à prova, mestre, Moisés determinou que desse carta de divórcio, né? Se acontecesse isso e isso. O que é que Jesus diz? Ele vai recorrer a uma lei que é anterior a Moisés, né? Uma lei mais antiga do que Moisés, que já existia antes de Moisés. Moisés recomendou carta de divórcio pela dureza do coração, mas no princípio, lembra desse evangelho? Né? O Criador fez uma mulher, portanto, não separe ao homem aquilo que Deus uniu, né? Que Deus uniu. Então, tem essa beleza de que isso está uma lei muito anterior a Moisés. E nem o castigo original e nem o dilúvio destruiu esse pacto que Deus instituiu, né? O pacto conjugal. Entende? É por isso que a beleza, né? É tão importante que você não casa ninguém, você assiste aquele ato belo, né? De duas vidas se acoplarem, né? Isso é importante, né? Por isso é uma só carne, nós falamos lá não é estudando direito, mas vendo uma leitura dos cânones, né? Que o corpo da mulher é por direito seu. E o seu corpo é por direito da mulher, da esposa, né? Então, isso aí é um ponto importante, né? Que a gente deve levar em conta, viu? Então, por isso que Paulo vai dizer que a mulher não deve negar, a não ser que de comum acordo, né? Isso aí, viu? Muito bem, agora vamos mudar o leitor aí. Terminou ainda não. Ah, não? Certo. Deixa eu terminar aí. Deus uniu, o homem não separa. E ainda mais, elevou este pacto conjugal indissolúvel à dignidade do sacramento, para que significasse mais claramente e exprimisse mais facilmente a imagem da sua própria aliança com a Igreja. Isso tudo você vê no Concílio Vaticano II, a Pastoral sobre a Igreja no Mundo de hoje, a Gaudium et Spes, né? Alegria e Esperança, no 48, né? Então, Deus elevou a dignidade de sacramento, esse pacto conjugal indissolúvel. É um sacramento, né? Que vem do sagrado, é algo sagrado o matrimônio, viu? Isso é muito bom, que quando vocês forem fazer curso de noivo, vocês podem até pegar essa introdução aqui, que dá aqui no sacramentário, e até tirar cópia, estudar com eles, né, no curso de noivos, né, para eles verem a profundidade, o que é que eles vão abraçar. Quando eu assisto um casamento de um menino de 18 anos, 17, né, porque tem que casar, menino serve na vida da mulher para estragar, né, estragar. Não tem maturidade para abraçar uma coisa tão séria como essa daqui. Né? Aí quando vai acontecer uma coisa que a mãe vem falar com minha filha, deu um tempo. Não dá um tempo. Aí esse tempo foi tão bom que lá no final do ano, ele mesmo deixou a menina. Tá aí, não disse para você, dá o tempo. Já é casado, aí uma complicação para sua filha se casar de novo, ter que enfrentar um processo no tribunal eclesiástico, né? E se não conseguir a nulidade, sua filha vai ficar com outra pessoa sem a bênção, né?
Então, é isso, né? Ah, minha filha engravidou, tá certo. Engravidou, tá bom. Deixa ela ter minha criança. Não é eu fazer o matrimônio para resolver o problema da sua filha, não. Eu tinha, hoje, o meu compadre tá de Fortaleza, a gente era da costa, aconteceu um negócio com ele que ele acabou engravidando uma pessoa, né? Eu estava no Cid Santana e ele ficou muito doido, perturbado, aí é casado com a atual esposa. Aí o coordenador queria que ele casasse, não sei, ele foi conversar comigo e disse, ó, meu amigo, você é homem, assuma o filho, crie seu filho, mas você não tem a mão para casar com fulaninha. Não case. Não é o coordenador que vai casar com ela? Assumiu o filho hoje é adulto, ele casou com uma pessoa que ele ama realmente, já tem 2 filhos, um deles é meu afilhado, Davi, e é essa coisa. Então, assim, quando aparecer esses casos assim na comunidade, procure sentar, conversar, porque vocês estão vendo pela própria natureza, né, que é um sacramento tão sério, é uma coisa tão séria, e as pessoas hoje estão banalizando demais. A sociedade hoje é a sociedade descartável, né? Do descartável. Isso é triste, isso, né? Triste, viu? Vamos lá, no 7.6, né? É. Vamos mudar o disco. Sidney, Opa, você está com Turibo, Sidney? tá na paróquia com o irmão Galvani, lá na matriz. Eu só E cadê tenho o Galvani? Tá na sala. O Galvão está aqui, boa noite. Mas eu estou sem um Turibo aqui. Está na matriz e a matriz está fechada hoje, sem sacristão. Dia de segunda-feira é um porque sucesso. está com o nome de Dejane, padre. Por isso que ele não está sentindo falta dele. Ó. Ele está Dejane. Mudou, Dejane? Vai ser Dejane. madrinha ele. Ah, é Dejane, né? Certo. Bora, Dejane. Sidney, é com você, meu irmão. Você tá falando de Jane, aí eu pensei que era ele que ia ler. Olha, nossa senhora. Com a sua presença, levou a bênção e a alegria às bodas de Caná, transformando a água em vinho, significando, assim, antecipadamente a hora da nova e eterna aliança. Pois, como outrora, Deus tomou a iniciativa do pacto de amor e felicidade com o seu povo. Assim agora, o Salvador dos homens se apresenta à igreja como esposo, realizando com ela uma aliança em seu ministério pascal. Ô Sidney, volte à leitura só pois como outrora, e lê bem direitinho, vê se você viu essa palavra felicidade. Pois, como outrora, Deus tomou a iniciativa do pacto de amor e fidelidade com seu povo. Assim agora o Salvador dos homens se apresenta à igreja como esposo, realizando com ela uma aliança em seu ministério pascal. Muito bem. Onde é que Jesus estava presente? Nas bodas de Caná da Galileia, né? Então, o que é que isso prefigurava ali? A nova aliança. Todo homem, ele serve primeiro bom vinho. E quando os convidados estão embriagados, serve o menos ruim. E tu guardastes o melhor para agora. Compreenda que aquilo ali se trata
ele não tem mais vinho, porque o Antigo Testamento já esvaziou, estava tudo vazio, né? Então, o vinho novo representa a nova aliança. Então, por isso que lá o cabra das bodas, né? Ele disse, serve primeiro bom vinho, quando todo mundo está bêbado, aí vai servir o mesmo vinho. E você guardou melhor até agora, né? Então, nas bodas quando a Tânia dava São João para a gente, era uma maravilha, né? Depois da turbulência do Lúcio, que só via chifre, aquele negócio que eu disse para você, da reforma agrária do começo ao fim. Então, depois de... Nós pegamos a Tânia, que foi uma maravilha, que deu a cadeira de São João, né? Então, isso é importante. Jesus está lá nas bodas de Caná. O noivo é ele, a noiva é a esposa, né? A noiva é a igreja. O vinho novo é o vinho do Novo Testamento. Né? Então, vamos lá. O 7. Pelo batismo, sacramento da fé, o homem e a mulher, uma só vez e um para sempre, se inserem na aliança de Cristo com a Igreja, de tal modo que a sua comunhão conjugal seja assumida no amor de Cristo e enriquecida com o valor de seu sacrifício. Desta nova condição, se segue que o matrimônio válido entre batizados é sempre um sacramento. Certo. Então, veja bem. Entre os batizados, essa união se torna sempre um sacramento. Muito bem. Candinho, o 8 e o 9. Pelo sacramento do matrimônio, os cônjuges cristãos exprimem o mistério da unidade, do amor fecundo entre Cristo e a Igreja, e dele participam, por isso, ajudam-se na santificação um ao outro na vida conjugal, como na aceitação e educação dos filhos, e têm para isso, no seu estado e função, um dom especial dentro do povo de Deus. Continua ou só quer falar alguma coisa? Não, está muito claro aí. Por este sacramento, o Espírito Santo faz com que, assim como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, assim também os cônjuges cristãos, por uma igual dignidade, por uma doação mútua e por um amor inquebrantável que brota da divina fonte da caridade, se esforcem para viver e alimentar sua união, de modo que, juntados os homens e o divino, permaneçam fiéis de corpo e alma, na alegria e na tristeza, afastando-os totalmente de toda a espécie de adultério e divórcio. Por que que quando você é solteiro, você, digamos, tem uma relação sexual fora do casamento, sem ser casado, você não peca pelo adultério, sim a fornicação? Porque não tem aliança, né? Quando você tem aliança, então, uma relação extraconjugal chama-se adultério. Né? Adultério, né? Isso aí é uma coisa, né, carregada de muita coisa forte, né? Então, é adultério, né? Adultério. Então, vamos aqui, professor Júnior, qual foi? O 10 e o 11, professor Júnior. Ok. O cultivo verdadeiro do amor conjugal e toda a estrutura da vida familiar, sem desprezar os outros,
os fins do matrimônio, tendem a dispor os cônjuges cristãos a cooperarem corajosamente com o mesmo Criador e Salvador, que, por intermédio deles, aumenta e enriquece a sua família. Assim, confiados na divina providência e cultivando o espírito de sacrifício, glorificam o Criador e marcham para a perfeição em Cristo quando exercem a função de procriar com responsabilidade generosa, humana e cristã. Deus, porém, que chamou os esposos ao matrimônio, para o mesmo matrimônio continua a chamar muitos outros. Aqueles que se casam em Cristo, em fidelidade à palavra de Deus, devem celebrar frutuosamente, viver honestamente, testemunhar publicamente diante de todos o mistério da união de Cristo e da Igreja. O matrimônio desejado, preparado, celebrado e vivido na vida de cada dia à luz da fé, é o que a Igreja une. A doação confirma, a bênção chancela, os anjos anunciam, o Pai ratifica. E julgo extraordinário aceitam dois fiéis, o julgo de uma só esperança, de um só teor de vida, de um mesmo serviço. São ambos como irmãos, ambos muito unidos, sem nenhuma separação, nem de espírito, nem de carne. E, quando a carne é uma só, um só também é o espírito. Eu diria para vocês o seguinte, olha aí, ele cita até aqui Tertuliano, né? Olha, gente, que coisa belíssima. Eu acho que, para mim, por exemplo, a pastoral matrimonial teria que ter esse material. E você, diácono, se você vai preparar, né? Então, você quer fazer uma homilia dentro do rito que você vai assistir, se você fizer todo baseado nisso aqui, né? No que diz o Concílio Vaticano II, né? No que diz João Paulo II, na Familiares Consórcio, né? Aliás, você e a esposa poderiam ter essa encíclica do Papa João Paulo II, Familiares Consórcio, e estudarem juntos, lerem juntos, rezarem juntos. Isso é uma maravilha. Ah, pastor, está inventando mais coisa. Não! Investe na formação de vocês. Olha, eu vou até comprar para mim, porque a Familiares Consórcio é importante que eu a tenha e releia, né, e reveja, porque eu acompanho a equipe Nossa Senhora e o Grupo Amare e o SCC. Então, são 3 grupos de casais, né, que eu tenho ligações, né. 2 eu acompanho, o outro não estou acompanhando, mas tenho ligações com o SCC. Agora mesmo vai ter um encontro em Vajota, eu vou pregar no encontro, né? Então, o SCC, eu sempre vesti no SCC na paróquia quando eu passei, né? Então, olha, veja, eu achei profundo essa questão aqui, quando ele diz aqui, olha, o matrimônio desejado, preparado, celebrado e vivido na vida de cada dia à luz da fé é o que a igreja une, a doação confirma, a bênção chancela, os anjos anunciam e o Pai ratifica. Tem que ser desejado, por isso não pode ser sob condição, se na sua comunidade alguém me procurar, olha, eu quero me casar porque eu vou ser padrinho de casado de uma criança, e o padre disse que eu não posso ser porque eu vi demasiado. Casamento desse não é desejado. Ele é sob condição. Né? Condição. Olha, se você me apresenta isso aí, eu te digo o seguinte, se o casamento eu posso até assistir, mas eu te digo, não é válido.
isso não é válido. Porque na raiz ele é nulo. Porque ele não foi desejado, né? Ele não foi desejado. Então, esse material aqui, vocês podem apresentar a pastoral matrimonial, né? Ou a pastoral familiar. Lá em Vajota, na pastoral familiar, tinha um setor batismo, tinha um setor de matrimônio, né? Tinha um setor dos casos especiais, é a pastoral familiar, né? Que deve ter em toda a paróquia pastoral familiar. Um padre que não investe na pastoral familiar, ele não entendeu a importância da família na igreja, né? João Paulo II entendeu tanto que criou a Jornada né, Mundial da Juventude e também o Congresso Mundial das Famílias, não é isso? Sim. Pois é. Então, olha o Papa como olha o Papa escrever um documento só sobre a família, uma coisa importantíssima, né? Ele não se preocupou muito com a mata, com as coisas que tem que se preocupar também, mas se preocupou com a família, né? Porque a família é a célula máter da sociedade. Isso aí é um ponto, né? Teve até uma campanha da fraternidade, não foi, Fábio? Só sobre família. Foi. E a família como vai? E a família como vai? É bom a igreja voltar esses temas também, né? Assim, voltar a família, voltar a própria fé, voltar esses assuntos, né? Que são fundamentais, né? Para evangelizar também, né? A família como vai? Como é que vai a família, né? É preciso a igreja perguntar de novo isso, né? E a gente espera que um dia volte urgente e atual, né? A gente espera que a igreja volte a perguntar como é que está a família, como é que está, né? Essas coisas, né? Que vai precisando, né? Muito bem. Vamos ver, continuar, porque vamos chegar aqui na celebração do matrimônio. Ofícios e ministérios. 12. Me diga uma coisa. Tupir, número 12. É assim que eu vou descobrindo quem está na sala de aula. Eu estou, padre. É que eu não estou com o código aqui comigo. Não, você não está com sacramentário, né, não? Isso. Sacramentário. Certo. Muito bem. Vamos ver aqui quem está na sala de aula. Dionísio. Dionísio. Tá por aí, Dionísio? Dionísio está. Número 12, Dionísio. Galvani. Não, Galvani, certo. O magrinho lá lá. Eu não sei se ele está ouvindo. Não sei se ele está ouvindo a gente, mas ele está na sala. Cadê o magrinho, o sequinho, que o menino estava doente, filho dele? É Divan? Não, não é Divan, não. É aquele outro lá, o magrinho. O Dejane? É o que está o Dejane aqui, rapaz. Está aí ele. Pronto. Tá aqui o menino, ó. É porque tá Dejane, rapaz, certo? Boa, Dejane. Pronto, eu tô... Quem que eu é de volta?
Isso é impedimento canônico, o nome desse. Vou trazer ela aqui já já. É dirimente isso aí. Isso é dirimente. Para tu ler o 10, Galvani. O 12, criatura. Não me atrapalha, não, Zé. O 12. Ah, 12 aqui, meu Deus, tem razão. A preparação e a celebração do matrimônio, que dizem respeito primeiramente aos futuros esposos e à sua família, em razão do zelo pastoral e litúrgico. São um dever do bispo, do pároco e de seus vigários, e também, pelo menos de algum modo, de toda a comunidade eclesial. Então, é o chamado curso, né? Esse nome curso é muito desapropriado, né? Mas é a preparação mesmo, né? Que é importante. Então, o bispo, né? Catequese Formação, né? matrimonial. A catequese, né? O bispo, o padre, os seus vigários, né? Tem que ter um cuidado todo especial nisso, né? Na preparação, né? 13. Observadas as normas ou orientações pastorais, porventura estabelecidas pela Conferência dos Bispos sobre a preparação dos noivos ou cuidado pastoral do matrimônio. É dever do bispo cuidar da celebração e acompanhamento pastoral do sacramento em toda a diocese, estabelecendo normas pastorais de assistência aos fiéis, pelas quais o estado matrimonial se mantenha no espírito cristão e progrida na perfeição. 14. Os pastores devem zelar para que na própria comunidade esta assistência se preste sobretudo pregação com a catequese apropriada às crianças, aos jovens e aos adultos, usando até os meios de comunicação social, pelos quais sejam os fiéis instruídos sobre o sentido do matrimônio e o papel dos esposos e pais cristãos. O 2. Com a preparação pessoal para a celebração do matrimônio, pela qual os noivos se disponham para a santidade e os deveres de seu novo estado. O 3. Com a frutuosa celebração litúrgica do matrimônio, na qual se manifeste claramente que os esposos simbolizam o mistério da união entre Cristo e a Igreja, e dele participam. 4. Com assistência prestada aos casados, para que, guardando e defendendo fielmente a aliança conjugal, cheguem a levar na família uma vida cada vez mais santa e plena. Olha, ou a igreja, né? Eu penso que a igreja, ela repensa essa forma de sacramentalizar, ou de sacramentos, de ministrar os sacramentos, ou a gente vai estar atirando tela aos poros. Você faz um casamento comunitário. Depois, tchau e bênção. Você não procura fazer um encontro com esses casais pós-matrimônio. Você não cria um momento oracional na paróquia com os casais. Não tem grupo de SCC. Você não investe no SCC. Minha Nossa Senhora, isso é uma lástima. Um padre não se reunir com a equipe dirigente, não se reunir com os casais da sua paróquia do SCC, não dá formação. Nada, não fazer encontro, nada. Isso é uma desgraça na igreja. É uma desgraça na igreja.
Meu irmão, se você não investe naquilo que é o alicerce da igreja, a família, veja um Papa João Paulo II, então, aqui na Familiares Consórcio, criatura, se tem casamento comunitário, procura criar um SCC na tua paróquia, procura uma equipe Nossa Senhora, procura levar a célula da renovação para a tua paróquia, ensinar os casais a rezar, investir nessa questão. É a sacramentalização por ela mesma. Às vezes a pessoa me comunica, na paróquia tal, 500 jovens se crismados. Sim, ficaram quanto? Ficaram quantos? Eu, na minha ex-paróquia, na minha dos ex-paróquias, o critério para se crismar, primeiro, é o engajamento. Engajamento, formação. E assim foi formado PASCONs com esses jovens. E depois... Eu lembro muito de algo que eu nunca vi aqui, nem antes, né, e nem depois, foi a criação das feiras das pastorais. Que o pessoal que terminava a crisma, aí fez aquele evento lá no Centro Juvenil, e aí o jovem escolhia, né? A gente fez os stands, cada pastoral familiar, e as várias pastorais da paróquia, e aí o jovem que ia lá e na qual ele se identificava mais, ele fazia parte. Eu achei esplêndida essa ideia. Foi sua. As feiras das pastorais é uma beleza para os jovens que estão iniciando, porque o critério que se colocava era o critério do engajamento. Ah, mas você está forçando o jovem. Não, mas aí você há de convir o seguinte, tem outro detalhe. O que os olhos não vê, o coração não sente. E se ele vê, o coração sente. Por que ainda hoje eu tenho uma PASCON na Vajota tão firme e forte? Por que na própria Relutaba tem ainda membros da PASCON? É fruto dessa questão. As feiras das pastorais é uma coisa impressionante. Então, assim, a gente tem que realmente investir nessa questão, né? Não jogar apenas para, eu vou fazer um casamento comunitário. Sim, tá certo, mas aí, depois, o pós, né? O pós. Como é que fica essa questão do pós? É isso. Se Deus der para vocês a graça, só um tinha, professor, só um tinha. Eu dou já a palavra. Se Deus der para vocês a graça de estar coordenando uma capela, invistam nisso. Sejam criativos nisso. Diga, professor Júnior. Só para reforçar o seu comentário, porque, por exemplo, na paróquia da Coração de Jesus, nós temos... Seu som está baixo, como é que sua voz está? Como é? Não, você não ouvindo, não? Sim, um pouquinho baixo, mas diga aí, dá para ouvir. Pronto. Na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, nós temos colhido muitos bons frutos em relação a esse acompanhamento, né? Por exemplo, na catequese de adultos, né? O engajamento dos senhores, das senhoras, dos adultos, enfim, tem sido muito positivo. A pastoral familiar também, né? Não acontece aquele curso de apenas um dia ou um final de semana, mas é um processo formativo de 4 meses, né? E após o matrimônio, continua o acompanhamento e o engajamento nos vários setores da paróquia. Então, é muito importante essa preparação do antes, o tempo da preparação, bons formadores, né, onde a gente consegue perceber muito esse colher os frutos da evangelização bem planejada, bem elaborada. Não sei se o senhor conseguiu me ouvir. Claro, com certeza.
Mas o seu pároco lá, o Marcos, investe muito nessa questão da catequese, né? O seu aí, o do Zé, ele investe muito nessa questão, né, da catequese. Isso é muito importante, né? Eu penso que a gente tem que repensar mais o modo de fazer pastoral, tornar mais a igreja mais viva, mais atuante, né? Onde as famílias sejam acolhidas, acompanhadas, casais, onde se tenha espaço para se congregar, se reunir, rezar juntos, né? Então, feliz da paróquia que tem o NCC, que tem grupo de casais, que tem a pastoral familiar, né? Enfim, né? Isso é fundamental, né? Adalto, cadê você, Adalto? E no caso é o 15, né, padre? É o 15, é? Não. Não. É? É o 15, né? Para a devida preparação para o matrimônio, requer-se um tempo suficiente, de cuja necessidade é preciso santificar os noivos que maior antecedência possível. Movidos pelo amor de Cristo, os pastores acolhem bem os noivos, anime, alimente neles a fé, pois o sacramento do matrimônio não só supõe, mas exigem a fé. Tendo-se recordado oportunamente aos noivos os elementos básicos da doutrina cristã, como se fala acima, seja-lhe feita uma catequese sobre a doutrina a respeito do matrimônio e da família, assim como sobre os sacramentos e os seus ritos, preces, leituras, de tal modo que eles o possam celebrar consciente, frutuosamente. Os católicos que ainda não receberam o sacramento da crisma, antes que seja admitido ao matrimônio, a fim de completar a iniciação cristã, deve recebê-lo, se isto for possível, sem grave incômodo. Recomenda-se aos noivos que na preparação do sacramento do matrimônio receba o sacramento da penitência, se for necessário. Se aproxime da Santíssima Eucaristia, sobretudo na própria celebração do matrimônio. Então, veja bem, aqui, sem um grave incômodo, quando se diz isso, é muito importante, né? Conforme nós vimos lá no direito canônico, no cânon 1065, né? Que antes de receber o matrimônio, né? Eles completem o sacramento da iniciação cristã. Mas, lembre-se, não é condição sine qua non, né? Sem a qual você não pode receber o matrimônio. Sem grave incômodo, né? Recomenda-se que complete-se o sacramento da iniciação cristã, né? Isso é importante. Depois, tem que se confessar, né? Dentro do matrimônio, recebe a Santíssima Eucaristia, né? Na própria celebração do matrimônio, certo? Também está lá no cano, 1066, né? Vamos, Adalto, prossiga. Antes da celebração do matrimônio, deve constar que nada impede a sua válida e lícita celebração. Na preparação a ser feita, observando o modo de pensar do povo
a respeito do matrimônio e da família. Os pastores se esforcem por evangelizar à luz da fé sobre o amor mútuo e verdadeiro entre os noivos, até mesmo as exigências jurídicas para contrair o matrimônio válido e lícito. Pode servir de oportunidade para incentivar nos noivos uma fé mais viva e um amor fecundo na constituição de uma família cristã. Se, porém, apesar de todo o esforço, os noivos, claro, expressamente afirmem rejeitar o que a igreja exige, quando se celebra um matrimônio entre os batizados, não é lícito ao pastor admiti-los à celebração, ainda que cause revolta. Os noivos devem reconhecer o fato. O pastor deve persuadi-los de que não a igreja, mas ele mesmo que estão criando embaraços. Em tais circunstâncias, a celebração pedida por eles. Em se tratando do matrimônio, não raro acontecer casos particulares, como o matrimônio com uma pessoa batizada não católica, com catecúmenos, com uma pessoa simplesmente não batizada, ou com uma pessoa que tenha implicitamente recusado a fé católica. Quem cuida do trabalho pastoral tenha sempre diante dos olhos as normas da igreja para estes casos e recorra à autoridade competente, se for o caso. Se você pegar na sua comunidade, né, um caso desse aí, esse 21 aqui, por exemplo, se você percebe que há uma clara rejeição do que a igreja exige quando celebra o sacramento do matrimônio, né, não assista. Leve-os a dissuadi-los, né? Vá persuadi-los de que não é igreja, mas eles mesmos estão criando embaraço para a reação do matrimônio. Então, você tem que ter clareza, de fato, do que a igreja exige e do que o próprio sacramento é. Né? Por exemplo, às vezes você pega, padre, eu vou casar, se não der certo a gente se separa, né? Casar. Ou então, padre, eu vou casar porque eu quero ser feliz, né? Não é bom ter uma conversa com essa pessoa que quer casar para ser feliz? Não é bom ter uma conversa com alguém que vai no se colar, colou, né? Se colar, colou. Nós não estamos mais na época do coronelismo, né? Os coronéis exigiam, alguém estava a faca no pescoço, né? Não dá. Essa é a questão, viu? Então, nesse caso aqui, que é uma coisa muito rara, né? O matrimônio com uma pessoa batizada não católica, com um catecúmeno, ou então com uma pessoa simplesmente não batizada, com uma pessoa que tenha explicitamente recusado a fé católica, é bom recorrer à autoridade competente, que é o ordinário, né? É o ordinário. Tem que apelar para o ordinário. Né? Esse ordinário, o senhor tem que saber desse caso. O que é que o senhor diz como ordinário? Né? Gerardo, está por aí, Gerardo? Ok, padre. Vamos lá, continue. O 20... Qual é, padre? O 20... 23. 23. Ok. É conveniente que o próprio sacerdote
Prepare os noivos e faça a homilia na celebração do sacramento e receba o consentimento e celebre a missa. Nós temos adaptações que nem sempre tem matrimônio com missa, né? E depois, como o diácono pode assistir, né? Cabe ele também fazer a homilia, né? É dever também do diácono, que recebeu a faculdade do pároco ou do ordinário local, presidir a celebração do sacramento sem excluir a bênção nupcial. Está no direito canônico, né? No cano 1111, que dá a você essa graça, essa faculdade de presidir a celebração do sacramento, assistir, né? Hum. 25. Onde faltam sacerdotes e diáconos, bispo diocesano com a prévia aprovação favorável da Conferência dos Bispos e obtida a licença da Santa Sé, pode delegar leigos para assistirem aos matrimônios. Escolha-se um leigo idôneo que seja capaz de formar os noivos e de realizar convenientemente a liturgia do matrimônio. Ele solicita o consentimento dos esposos e o recebe em nome da Igreja. Outros leigos, no entanto, podem cooperar de vários modos, seja na preparação espiritual dos noivos, seja na própria celebração do rito. É preciso, porém, que toda a comunidade cristã coopere também para testemunhar a fé e demonstrar ao mundo o amor de Cristo. O matrimônio seja celebrado na paróquia da noiva ou do noivo, ou mesmo em outro lugar, com a licença do próprio ordinário ou do padre. Uhum. Certo. O processo matrimonial deve ser feito na paróquia de um dos cônjuges. Se, digamos, essa menina é do coração de Jesus, ela vai se casar na catedral, né, etc e tal, ou então no Menino Deus, né? Então, o processo é feito na paróquia de um dos cônjuges, né? Para ser um processo lícito, tem que ser feito na paróquia de um dos cônjuges. É importante, né? Muito bem. Essa parte aqui, parte 3, como nós já temos aí, vamos dar 9h30, né? Nós vamos deixar. Eu vou só dar uns avisos aqui, rezar com vocês as completas, viu? Quem é que está hoje